CYE-275, ondas médias, 880 kHz. CYE-521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. CYE-522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC-696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Às 20 horas do dia 3 de setembro de 1936, o locutor Francisco Lessa disse as seguintes palavras. PRK5, tinha que impostar a voz, né? PRK9, emissoras de ondas médias e curtas da Rádio Inconfidência, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Estava inaugurada a Rádio Inconfidência na frequência 880 do AM, com o intuito de unificar todas as regiões de Minas Gerais e levar a informação para o homem do campo. Com mais de 8 décadas de história, a Rádio Inconfidência segue como uma das rádios mais tradicionais do Brasil. Agora, pela Inconfidência. É uma família. A gente aqui dentro, todo mundo. Agora, é assim, aquela história, né? Eu estou aqui há 30 anos, né? E aí, esses que estão chegando, ou que passam, porque muda o governo, muda todo mundo, ou alguns mudam, mas tem muitos que ainda continuam. É engraçado que eles chegam, já vestem a camisa também, porque a Rádio Inconfidência tem um perfil que é diferente de todas as rádios. O AM é fundamental porque o AM, quando ele é criado em 1936, ele é criado a partir de uma demanda de se poder levar informação para o homem do campo, né, o pequeno produtor rural, para que melhore-se a produção no interior. Devo dizer que na mesma semana de inauguração da Rádio Inconfidência, entrou no ar um programa que está no ar até hoje. Olha que nós estamos para completar 82 anos. Agora, em setembro, nós vamos completar 82 anos de existência. Né? Na mesma semana de inauguração, entrou no ar o programa A Hora do Fazendeiro, que está no ar até hoje, levando a informação para o homem do campo. Né? E naquela época, o doutor João Anatório Lima, que era funcionário, um agrônomo que era funcionário da Secretaria da Agricultura, atendendo o pedido do secretário da Agricultura, doutor Israel Pinheiro, criou um programa, esse programa, A Hora do Fazendeiro, para comunicar, servir de elo entre a capital e o homem do campo, entre o governo do estado e os fazendeiros, as cidades do interior. E recebia muita carta, era campeã de correspondência, porque o povo lá da roça, onde não existia Emater, não existia esse tipo de informação mais precisa, era a Rádio Inconfidência que levava para eles. Então eles escreviam para a Rádio Inconfidência: senhor doutor João Anatório, o meu bezerro está soltando um curso meio escuro e está mancando. O que eu devo fazer? Aí o doutor João Anatório, que não falava no microfone, mas ele produzia. Ele escrevia: use o nitrato de prata, mistura com não sei o quê e tal. E fazia aquela receita. E dê 2 vezes por dia esse bezerro. Põe no coxo esse bezerro. E me informe se ele melhora ou não. Então ele fazia essa informação. Outro perguntava: quando eu devo começar a plantio do feijão? E a colheita da mandioca, como eu devo fazer? Então, essas informações para o homem do campo, que hoje existe a Emater, que dá essa assistência ao agricultor, a Rádio Inconfidência dava essa informação através das suas ondas, através do microfone. O rádio é um dos meios de comunicação que melhor se adaptou às mudanças tecnológicas dos últimos anos. E a Rádio Inconfidência também acompanhou esse processo de evolução. Essa teoria ela é um clássico, igual você falou. Quando apareceu a televisão, se disse que o rádio ia acabar. E o que a gente viu não foi isso.
E hoje, com a internet, né, as pessoas têm dito isso, não, principalmente o AM, que está sofrendo uma migração, tende a acabar. Mas o que a gente percebe, pelo menos um sentimento, uma percepção, é que vai haver, na verdade, uma coexistência pacífica entre esses modais. O que a gente percebe, por exemplo, uma frase que voltou para o tempo atual é assistir rádio. Que antigamente, no tempo da minha avó, eles falavam, vamos para a sala assistir o rádio. Todo mundo sentava na sala para ficar olhando para o rádio e ouvir aquele áudio. Com o advento da internet, essas transmissões em tempo real, hoje a rádio já faz, dentro dessa estrutura nova, a gente consegue colocar programação de rádio, por exemplo, dentro de uma mídia social, como Facebook, YouTube, e a gente consegue uma abrangência muito maior. O conteúdo de rádio que está sendo feito local, de forma local, para a comunidade local, está sendo disseminado, por exemplo, para a Bélgica. A gente tem ouvinte fiel da Bélgica, Espanha, de vários locais que estão acompanhando pela internet. Só que esse conteúdo não iria ser gerado num modelo, não seria tão atrativo para essa pessoa de internet se não fosse um modelo de rádio, a comunicação de rádio. É muito importante a gente pensar o rádio não apenas como um veículo de comunicação de massa que transmite áudio. Não dá para trabalhar mais com essa definição de rádio, que essa é uma definição do século XX, na minha opinião. Hoje é preciso pensar o rádio como um dispositivo, e um dispositivo onde cabem várias possibilidades. O áudio seria, sem dúvida nenhuma, a nossa segmentação principal, a nossa primeira textualidade importante, mas hoje não dá para pensar só no áudio. Nós temos imagens, nós temos fotos, imagens em movimento, texto, tudo isso pode estar nesse rádio mais contemporâneo. O rádio pode estar aqui, no nosso celular, e ele está aqui. Então isso é muito importante. Aqui ele me dá várias possibilidades que no aparelho tradicional, no equipamento tradicional de rádio, eu não tenho. E uma das possibilidades é a questão da imagem. Então hoje várias emissoras já trabalham com a imagem. No seu Facebook, seu Instagram, no seu site, por aí vai. Uma outra questão importante, esse dispositivo, que de vez em quando liga para alguém, ele me permite hoje uma interação com o ouvinte muito mais rápida do que o velho e bom telefone. Tá? Então esse dispositivo, através das suas redes sociais, ele possibilita uma interação mais intensa. Então acho que são características fundamentais que vão fazer com que o rádio não morra. Ele não vai morrer, mas ele está em mudança, como ele sempre esteve. Eu diria que a Rádio Inconfidência teve uma grande importância pelo seguinte, que ela ia longe. A Rádio Inconfidência ela ultrapassava as fronteiras de Belo Horizonte e ia para o interior, chegava nasquelas bibocas, nos grotões. Quer dizer, então onde não ia correspondência, onde não ia carteiro, onde não ia jornal, onde não ia uma outra emissora de rádio, onde não ia telefone, não tinha estrada. Está tudo isolado. Da capital está aqui, o resto do estado, tudo isolado da capital. Então, a Rádio Confidência veio fazer o quê? Veio encurtar o caminho, veio trazer para o homem do campo a informação, os atos do governo, as belezas de Belo Horizonte, tudo que acontecia aqui, na sede do governo, chegava lá onde não chegava o jornal, nem outro tipo de informação, chegava às ondas da Rádio Confidência. Esse aqui foi o grande negócio, a grande importância, a primeira grande importância da Rádio Confidência. E como jornalista, como pessoa do meio de rádio e TV, eu prezo muito por isso aqui. Esse é um espaço muito importante. É um espaço onde, por exemplo, uma menina, uma estagiária de 20 anos, pode fazer uma locução esportiva. A gente pode experimentar. As outras rádios têm dificuldade de trabalhar com essa possibilidade da experimentação. Por quê? Porque estão muito vinculadas à questão comercial, de um tipo de rádio mais tradicional. Mas aqui numa rádio pública é o espaço para isso, como numa rádio educativa onde eu trabalhei. Então, para nós que acreditamos numa comunicação mais democrática, mais plural, que não tem apenas um lado, é importantíssimo que a gente tenha em Belo Horizonte, no Brasil, uma rádio como a Rádio Confidência. Olha, eu acho que, assim, até pela manutenção da tradição
do que foi sempre o esporte, o jornalismo esportivo da Inconfidência no universo do jornalismo esportivo mineiro. Eu acho que a gente consegue manter isso. É uma responsabilidade grande, porque a gente está falando de uma emissora, né, que vai completar no final desse ano 82 anos, né? Então, quer dizer, tem toda uma história aí de tantos e tantos e tantos colegas e companheiros que passaram aqui ao longo desse período e outros que ainda virão. Mas, assim, eu entendo que o papel da Rádio Inconfidência sempre foi muito importante nesse universo do jornalismo esportivo de Minas Gerais. E uma coisa da qual me orgulho muito nesse período de 13 anos, ter permitido, dentro, né, aí sim, em função do meu cargo, abrir espaço para muita gente, para muito jovem, para muita estudante, inclusive, e que através de estágio, trabalho voluntário, enfim, abrir as portas dessa emissora respeitabilíssima, né, octogenária, e que essas pessoas, a partir daqui, construíram a carreira delas, as carreiras delas, e hoje muitos estão aí no mercado, e isso é uma coisa da qual me orgulho, não como sendo assim, o cara que só eu faço isso, não, mas de ocupar um cargo que me permitiu e me permite fazer isso. Isso eu me orgulho muito e tem muitos exemplos aí dos quais eu fico muito feliz. E aí, assim que eu narrei, já é uma situação, uma quebra, assim, porque a Inconfidência é muito tradicional, né? São mais de 80 anos. Então, assim, é uma instituição, pensando numa rádio ininterrupta no ar, é uma das mais longevas, assim, do país, né? Então, assim, é muito tempo no ar. Você ficou 80 anos, não é uma rádio que nasceu agora, com pessoas jovens e antenadas, vão mudar o mundo, não. Apesar de que tem muita gente que boa, antenada e tudo, mas, assim, a estrutura da Inconfidência é uma estrutura tradicional, é uma rádio que está há muito tempo, a grade esportiva é no AM, e a gente tem uma diferenciação muito grande de ouvinte de AM, de ouvinte para FM, e o esporte aqui na Inconfidência é todo no AM, o que vai para FM é um boletim no jornal, e olhe lá. Então, assim, é muito pouco, é muito restrito, e aí tem uma discussão muito ampla de por que não levar esse esporte para o FM, mas enfim. Então, a gente está no AM, e o nosso público é um público muito mais, assim, muito mais apegado ao rádio, e não tão jovem como o do FM, né? Apesar de ter muito jovem que escuta, mas não tão jovem. Então, como chegar com uma voz feminina narrando numa rádio tão tradicional, o rádio já é tão tradicional, assim, e aí foi até um processo muito legal, porque tem muitos senhores, assim, muitas senhoras que ligam, que mandam mensagem, achei super legal o que você fez, um público que já está super ligado com a rádio e que aceitou muito bem, e eu estou num ambiente que eu vejo minha área, o jornalismo esportivo, é uma área que dá pouquíssimas oportunidades, mas o meu lugar é um lugar onde dá muita oportunidade para mulher, né, assim, eu tenho que reconhecer, mas também não ficar presa no meu mundo, porque o meu mundo não é o mundo onde eu vivo. Assim, a partir daquele momento que eu, vamos dizer assim, abri a porta, ela foi, o mérito é todo dela, entendeu? Porque, você pensar assim, é importante demais uma rádio como a Inconfidência, né, uma rádio com 82 anos, uma rádio tradicional, dar essa oportunidade para uma garota, e ainda tem essa coincidência, né? Ela tem um pouco mais de 20 anos, né? Então, eu acho isso emblemático, histórico. E para mim, aí sim, particularmente, me deixa muito orgulhoso de ter contribuído para que isso acontecesse. Claro que aí não posso, óbvio, né? Também porque hoje a direção da casa tem também uma mentalidade expandida, mentalidade mais aberta, e que me deu esse suporte. Quando eu narrei, assim, na verdade, quando o Tosca me pediu pra narrar, eu não sabia que nunca uma mulher tinha narrado em Minas. Eu nem pesquisei, assim, eu não fazia ideia. No dia que eu fui pro estádio, eu tava indo pra Independência pra minha primeira narração, que aí um cara me ligou, pra fazer uma entrevista, como que você se sente de ser a pioneira, assim, pioneira em Minas, você ser a primeira em Minas, assim, o quê? Como assim? Eu, naquele dia, tumultuado, na minha primeira narração, foi muito tumultuado, assim, muito. Eu cheguei na cabine de Independência, era a minha primeira narração, e tava lotado de gente, e meu telefone não parava de tocar, assim, mas foi uma experiência muito legal. E aí, quando eu soube, nossa, que eu era a primeira, assim, te dá uma tristeza, de pensar, sei lá, 2017, né? 2017, você tem uma primeira mulher narrando em Minas.
Assim, sabe, há quanto tempo a gente tem transmissão esportiva aqui? Quantos nomes você pega, sabe? Você pega das principais rádios, você volta lá, Willy Gonzer, não sei, de gerações passadas, Vilibaldo Alves, assim, você vai pegando nomes. Quanto tempo tem de transmissão esportiva? Quarta e domingo, assim, você vai lá no Mineirão, tem 5 rádios transmitindo, então meio de semana, fim de semana, nenhuma mulher, assim, né? Mas por outro lado, assim, eu fico muito feliz por ter aberto uma porta em Minas. E eu acho que do fim do ano passado para cá, a gente tem levantado um pouco mais essa discussão, né? E é legal, porque a cada mulher que narra, a discussão não morre, né? Então, assim, se eu tivesse narrado América e ABC, acabou ali. Aí eu não narro mais, Tosca não me bota mais pra narrar. E não parou ali, então assim, eu narrei. Aí na sequência eu já continuei narrando, tô narrando até hoje. Em meio aos anos dourados do rádio brasileiro, uma mudança o torna ainda mais popular em todos os cantos do Brasil. Logo nos anos 40 e nos anos 50, logo depois da Rádio Confidência ser inaugurada, o rádio no Brasil ele começa a ter uma característica diferente. Ele deixa de ser um rádio educativo, informativo, e passa a ser um veículo de comunicação popular. Através de um decreto-lei do Getúlio Vargas, presidente na época, a publicidade é liberada. E assim que a publicidade é liberada no rádio, ele muda esse perfil, logo no seu início ali. E aí o rádio no Brasil vai se tornar um veículo comercial com programas populares. E que programas eram esses? Principalmente os programas de auditório e as radionovelas. E a Rádio Confidência entra nessa. Então aqui em Minas, né, você tem a Rádio Confidência como uma grande referência dos programas de auditório. Então é pela Inconfidência, né, nesses anos 40, 50 e até mesmo nos anos 60, que alguns artistas vão ser revelados em nível nacional. Então, por exemplo, né, vou dar 2 exemplos aqui. Nós temos a Clara Nunes, que começou participando de programas de auditório aqui na Inconfidência, e o Agnaldo Timóteo, que também foi revelado pela Rádio Confidência. Tanto é que quando o Agnaldo Timóteo vem a Belo Horizonte, ele faz questão de vir à Rádio Confidência. Sempre nos dá entrevista. Né? E veja que eu estou falando de 2 artistas com perfis bem diferentes. Você pega uma Clara Nunes, que está ligada muito à turma da MPB, do samba, da coisa afro. Né? E você tem o Agnaldo Timóteo, que é um cantor muitas vezes intitulado como brega, né? Que foi muito massacrado, esse tipo de cantor, principalmente na época da ditadura, que seriam cantores que não teriam engajamento político e tal, isso aquilo, que não é tanto verdade assim, né? Tem um outro tipo de visão de política, mas o Agnaldo Timóteo faz parte, né? Ele vai participar de programas de auditório na televisão, com Chacrinha, com o Silvio Santos e tal. E a Clara Nunes já trabalha junto com outro público, né? Mais adulto, ligado à MPB, à música de protesto e tal, isso aquilo. Esses 2 são bons 2 exemplos da cultura que a Rádio Confidência AM revelou ali nos anos 60, nos anos 50. A excelência musical da rádio, eu acho que funcionou e funciona como algo que ajuda muito a educação, não é? Porque através de verdadeiros pequenos contos musicais, de mestres como Chico Buarque, como Milton Nascimento, Caetano, e tanta gente, né? Isso entra na formação do indivíduo. Outra coisa também que a Rádio Confidência fez maravilhosamente bem, no Brasil que não conhecia o Brasil, os especiais da rádio foram mais de 500, não é? Até hoje tem ainda, claro, apresentou para as pessoas compositores como Ari Barroso, Ataúfo Alves, Pixinguinha, Noel Rosa, ou seja, autores que ninguém conhecia e nenhuma rádio, não é, divulgava. Foi outra coisa maravilhosa que a rádio teve. E tem, né? Bacana, né? Agora, eu acho que isso, gente, tem muito... Tudo bem, você sabe fazer, você sabe trabalhar, você fala o português mais ou menos certo, porque o rádio tem isso, né? Tem que ter tudo isso. Mas o que ajuda também é as pessoas te procuram, chegam perto porque tá vendo que você está fazendo um trabalho legal, entendeu? Hoje tem briga de foice ali fora, as pessoas querendo vir no programa e não tem horário. Os artistas, quando a gente começou, a gente laçava, né? Saía de laço na rua e falava assim, pá! Puxava e falava, vamos lá no programa, sabe? Porque tinha 2 horas de programa, né?
Hoje é o contrário, hoje não tem horário, eles ficam... o produtor, normalmente, liga do Rio, de São Paulo, antes do artista chegar, um mês antes, fala, queremos ir no Tutti, Mônica Salmazo quer ir no programa, fulano quer ir, sabe? Então... A gente tem que avisar com antecedência, né? Com antecedência, senão não consegue horário, só se cair uma pauta, né? Às vezes acontece. Num outro momento, já final dos anos 70, você tem a consolidação das rádios FMs no Brasil, e as rádios FMs vinham tocando música estrangeira. Na época, não é? Você tinha a disco music, que era muito forte, o rock and roll também muito forte, e a MPB não tinha lugar nesse tipo de programação, porque a MPB era considerado um tipo de música para pessoas mais adultas. E aí as pessoas, o movimento, né, em Belo Horizonte você tem uma série de artistas que se movimentam e pedem ao governo do estado que pleiteie um canal de rádio para tocar só música brasileira em plenos anos 70, 80, onde a música internacional fazia muito sucesso no FM. E aí você tem um projeto maravilhoso, né, que foi a Rádio Confidência, que é a Rádio Confidência FM, que é a Brasileiríssima. E aí, essa Rádio Confidência FM, Brasileiríssima, ela vai ser responsável pelo lançamento de muitos artistas mineiros. Uma consolidação dos artistas do Clube da Esquina, né, que vão encontrar aqui o seu lugar, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini e outros mais. E depois, ali nos anos 90, e agora nos anos 2000, o artista alternativo, que não está ligado a grandes gravadoras, mas que tem um trabalho importante, um trabalho consolidado. Eu citaria o Vanderly, por exemplo, é um artista que foi lançado pela Rádio Confidência, né, a Marina Machado, o próprio Flávio Henrique, que foi presidente aqui, várias pessoas, né, e hoje, inclusive, você continua tendo esse trabalho, né, de lançamento desses novos artistas. O Graviola, por exemplo, é um grupo que é muito forte. Você tem toda uma turma que faz o Carnaval de Belo Horizonte, que a gente procura cobrir, fazer o Carnaval, estar presente no Carnaval, como uma rádio que acompanha esse novo movimento cultural musical brasileiro, que é o mineiro, né, de Belo Horizonte, que é o Carnaval. Por ser uma emissora pública, a Inconfidência já sofreu com inúmeras transformações no seu quadro de funcionários. A troca de governo dita o ritmo da programação. Nessa história, nesse período, o Claudinei Albertini, que era o diretor da Rádio Confidência, FM na época, ele me ligou e falou, Tuti, eu estou te namorando de longe já tem um tempo e estou querendo que você venha para a Brasileiríssima. Olha só, a televisão me joga para o rádio, né? Aí eu falei, mas fazer o quê? Ele falou, um programa de tarde. Eu falei, então eu topo. Ele falou, nós estamos em período de adaptação e tal, o sinal entrou agora no ar, mas assim que tiver tudo sólido aqui, eu te ligo e você vem, ok? Topei. Bom, aí estreiei na rádio, estreiei aqui em 83. Não tinha nascido, tá? 83. E aí eu fico até 87, Fernando Brant era o diretor, Wagner Tiso, Gonzaguinha veio morar em Belo Horizonte, também era diretor da rádio. Bom, ficamos uma equipe maravilhosa. Mudou o governo, porque a rádio é do Estado. Mudou o governo mandou nós todos embora da noite para o dia. Hoje a gente ri, né? 52 pessoas foram para a rua, da noite para o dia. Pais de família. Eu não, que eu era chutando balde na época, né? Não estava nem aí. Mas foi triste, foi muito triste. Existem inúmeros relatos de jornalistas, artistas e figuras ligadas aos meios de comunicação que sofreram com a repressão no período militar, época que a liberdade de expressão de comunicadores era reprimida pelas autoridades que estavam no poder. Um dia cheguei à Rádio Confidência, como eu chegava toda manhã, eu tinha um programa de manhã, chamava-se A Hora do Cafezinho, 7 horas da manhã. Eu cheguei na rádio, parei meu carrinho assim, tal, fui subir na escada, vi soldado aqui, soldado ali, soldado aqui e tal, uns andando para lá e para cá, carro da Polícia Federal ali, caminhão ali. E eu falei assim, o que está acontecendo? Alguma coisa aqui? Será que teve algum assalto, alguma coisa? Não tinha ninguém para perguntar, não vou perguntar. Não. Eu morri de medo de ver soldado ali com fuzil no ombro, né? Peguei o elevador, cheguei no 3º andar, quando eu saio do elevador, soldado aqui, soldado ali, olhando, quem é você? Eu sou funcionário da casa, meu nome é Ricardo Parreiras. E eu
fui para minha sala, para minha mesa lá de trabalho, e eu perguntei, aí começou a chegar os outros funcionários, o que está acontecendo? Recessão, isso é da Revolução, agora é o Exército que manda, não, fica calado, cuidado, muda de assunto, cuida do seu trabalho, e eu estou cuidando do meu trabalho lá, e olhando aqui, meu Deus do céu, desci para fazer o programa, chego lá no estúdio, fui no andar de baixo para me fazer o programa, aí o programa era ao vivo, né? Fazer o programa A Hora do Cafezinho, tinha soldados lá, e eu entrei caladinho, fiz o feijão com arrozinho ali do programa, voltei para minha sala, quando eu terminei meu serviço, eu desci a escada correndo e fui embora para casa. Morria de medo. Eu não sei, havia um negócio estranho no ar. Negócio. E outra coisa, recebemos, eu que era produtor de programas humorísticos, né? Escrevia comerciais, fazia programas humorísticos, escrevia aquilo, tudo que se produzia tinha que ser levado ao escritório da Polícia Federal, que era aqui embaixo no Barro Preto, na rua Guajajaras, naquele conjunto JK. Tinha ali uma sala grande ali com os assessores, né? Você tinha que chegar lá com o texto. Eu sou da Rádio Confidência. Você botava o programa na frente, ele pegava, folheava aquilo, olhava. Se ele gostasse do texto, ele batia o carimbo, liberado, te entregava outro. Então, chegou algumas vezes dele chegar assim, pegar um programa meu, que eu escrevi, ele pegar, olhar assim, tal. Pegar o carimbo lá assim, censurado. Elis Regina, cantora que viveu durante o regime militar e lutou contra a ditadura, é homenageada diariamente no programa Bazar Maravilha. Eu vou ficar nesta cidade. Coisa de Comadre. Eu tenho a sessão Coisas de Comadre no programa. Porque aí ela morreu e eu estreiei aqui na Brasileiríssima. E aí eu perguntei à diretoria se eu poderia fazer homenagem para ela diariamente. E é complicado isso, porque senão vira jabá. O jabá é gravadora paga para você tocar o artista todo dia. E como eu queria tocar ela todo dia, mas era uma homenagem, eu falei, não é jabá, gente, é uma homenagem. Aí eles toparam e até hoje eu tenho sessão. E é bacana, porque tem gente que está com 20 anos, 20 e poucos anos, que não a conheceu e conhece através do programa. Em 1960, em Buenos Aires, na Argentina, um congresso radiofônico sul-americano. E a Rádio Confidência foi eleita nesse... Não sei se o título é isso mesmo, eleita ou escolhida, a emissora padrão do continente. Isso a gente tem muito orgulho. Nós usamos esse slogan por muito tempo. Depois paramos que as coisas mudaram muito e tal. Mas naquela época a gente falava Rádio Inconfidência, a emissora padrão do continente. A gente falava isso com muito orgulho, e temos orgulho até hoje. Só não ficamos divulgando isso, mas ela foi a emissora, num congresso, num outro país, eleita a emissora padrão do continente. Então, por exemplo, quando aparecem críticas, no primeiro momento a gente fica um pouco assustado, né? Mas essas críticas ajudam a construir o programa e também ajudam a construir uma ideia de uma rádio pública. Então, algumas dessas críticas a gente coloca no ar, né? A gente lê abertamente, né? A gente evita um tipo de defesa, né? Porque, poxa, a crítica do ouvinte, então tá compreendido que ele tem esse direito, sempre vai ter. E o rádio é muito democrático, né? Tem lugar para todo mundo. Então, em alguns momentos, se você não está muito, né, não está gostando daquela linha, você tem a opção de outra emissora, né? Então, a gente tem que... O que a gente não pode é não ter uma cara, não ter um jeitão. Isso é importante. Por mais que a gente perca, né, ouvintes, mas sempre vai ser assim. O rádio, ele tem uma característica de ser muito segmentado. São quase 30 emissoras de FM em Belo Horizonte. Então, né, a que está em primeiro lugar de audiência, ela não concorre com a que está em quinto, em sexto. Ali você tem nichos, segmentos, né, que trabalham entre si. Então, hoje a gente tem o segmento de música, mas uma música mais adulta, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, dentro desse segmento, você tem também as rádios de notícias, 24 horas, All News.
Então esse público dessas duas, né, dois tipos de rádio é um pouco mesmo, é um público que tem um formador de opinião, um público mais adulto. Então é aí que a gente está trabalhando também. Quando eu vou para o trabalho, eu já sintonizo, normalmente eu pego o finalzinho ali do jornalismo, o estúdio, e um programa que eu gosto muito que a rádio tem agora é o Ponto de Vista, que ele passa ali 15 para as 9, então são sempre manchetes de alguma atualidade, alguma notícia que saiu, e pessoas muito inteligentes, os funcionários, convidados, dando assim o depoimento sobre aquelas matérias. E acho muito interessante esse quadro, apesar de ser pequeno. E na sequência, o Casa Aberta, né, com Elias e a Velise, que é um programa que tem muita informação, cultura, de educação, de direitos humanos. E o Elias é um mestre da comunicação, então ele conduz muito bem. E a Velise tem sido um outro ponto de apoio, trazendo um outro lado dentro do programa, de fazer com que os ouvintes participem ativamente do Casa Aberta. E sou fã também do Tuti, no Bazar Maravilha. Né? O Tuti é um comunicador excepcional, um cara muito inteligente, conhece muito de música. E eu encerro com a Valesca, que também a cada dia traz um convidado diferente, ou para falar de poesia na segunda, ou para falar de cinema na quinta, a coluna do Guto, que fala sobre Belo Horizonte na sexta, sempre com assuntos atuais e também polêmicos. Acho que a grade da rádio é muito interessante. A primeira forma eu comecei trabalhando no AM, então eu acredito muito na rádio AM. E quando eu falo AM, não estou nem falando tecnicamente, estou falando a linguagem do AM, que é um rádio mais falado. Que aí eu faço uma análise, nos dias de hoje o rádio está cada vez mais falado. Né? No momento que muitas pessoas falam que o rádio acabou, não dá para ficar tocando mais música, realmente não dá para ficar só tocando música, mas dá para você falar. Então a solução para essa crise está lá no rádio, no clássico, né? Está lá no rádio que começou a história do rádio, que é o AM. Eu costumo dizer que o rádio é a maior invenção do homem, com uma vantagem: não tem imagem. Então, o rádio faz com que o ouvinte, que está lá no interior de Minas, lá no interior da Bahia, lá no interior de São Paulo, fique meu amigo e cria na sua imaginação o Ricardo Parreiras. Então, pela minha voz, ela fala assim: ele deve ser alto, louro, deve ser bonito, olhos azuis. E ela pensa assim, ela cria um Brad Pitt na sua imaginação. Então ela ouve toda noite o Brad Pitt ali conversando com ela, lendo poesia, mandando música para ela, oferecendo música, tocando música e tal. Elias Santos, que ocupa o cargo de presidente da emissora, comanda o programa Casa Aberta todos os dias na programação da Brasileiríssima. Quando a gente pensou nele, seria a linha editorial da emissora. Ali nós abrigaríamos algumas demandas institucionais do próprio governo do estado, que a gente precisaria de abrigar, então não tem jeito. Né? Por exemplo, esse final de semana tem um evento da Secretaria de Cultura que se chama Cangerê, que é um evento que trabalha com a questão afro. Né? Nós temos aí o 13 de maio e tal, isso, aquilo, né? E a gente precisa abordar isso na programação. Claro que tem atrações artísticas, mas para além das atrações artísticas, você tem um conceito, né, de uma questão da luta da identidade, né, negra, africana no nosso país, que precisa ser tratado de uma forma que muitas vezes o jornalismo não vai dar conta com uma matéria. Então, são entrevistas, são de repente comentários, são a intervenção e interação com os ouvintes. Então isso, no Casa Aberta, cria um espaço que o ouvinte sabe que ali é o espaço dele, que ele vai poder, inclusive, não concordar. Isso acontece demais. Né? Muitos ouvintes não concordam, né? Brigam e tal, mas está reservado o espaço dele. Inclusive, essas discordâncias, não tendo palavrão, né? Tudo bem, a gente coloca no ar. Agora, palavrão é meio apelou, perdeu, assim, não tem jeito. Né? Então, o Casa Aberta tem essa questão importante, que é pensar a cultura, mas de uma forma engajada, a cidadania e a educação.
No início dos anos 2000, a rádio passa por uma intensa transformação tecnológica. A coincidência da minha chegada foi justamente a partir do momento em que houve o avanço tecnológico em relação à internet, né? Tem sempre aquela história de que quando veio a TV, que o rádio ia morrer, o rádio sobreviveu à TV. E quando veio a internet, quase que decretaram a morte do rádio, já encomendaram caixão, vela de 7 dias, enfim. E foi justamente o veículo que melhor se adaptou. Então, apesar de ser em 2005, a rádio, tecnologicamente, ainda era muito restrita, porque ela tem uma peculiaridade. Por ser uma emissora pública, a gente depende, né, necessariamente muito do aporte do governo, do Estado, né? E isso acaba sendo, você tem que entrar numa lista de prioridades. Então, quando eu ingressei na rádio aqui em 2005, as condições técnicas eram bem precárias ainda. Só para você ter uma ideia, no departamento de esportes, a gente tinha um único monitor que tinha acesso à internet, né? Então, uma das coincidências foi essa. A rádio passa, ainda em 2005, na gestão do presidente Nestor Santana, por uma revitalização tecnológica. Foi feita, inclusive, uma obra civil, né? Civil mesmo, né? Agora, enfim, de reestruturação física. Foi criada uma condição ideal, adequada para receber uma rádio. Ainda era lá na Avenida Raja Gabalha. Na verdade, todo esse processo começou com a ideia desse grande conglomerado, dessa grande estação da cultura aqui, que abarca a Filarmônica, a Rede Minas, a Rádio Inconfidência. Então é desde lá do projeto arquitetônico concebido, as ideias de modernização da rádio já estavam sendo anexadas nesse projeto civil. Então isso já vão para 6 anos que já está esse trabalho construtivo. Mas do ponto de vista de radiodifusão mesmo, ou seja, a implantação da Rádio Inconfidência dentro desse espaço, a gente passou o ano passado integral, né, na implantação, e um ano anterior fazendo aquisições, projeto, captação de recursos, toda a análise para fazer a implantação. Então foi um estudo de caso muito bacana, sabe, para o pessoal de engenharia. Tem muitos alunos de faculdade que estão vindo aqui para tentar estudar, poxa, como é que conseguiu instalar isso tudo aqui em um ano? Mas teve uma batuta aí muito experiente o nosso diretor, como ele falou, o Leandro Cleto, conseguiu conduzir a equipe técnica num formato muito coeso, e a gente conseguiu em 2017 implantar e mudar todo mundo da outra rádio com interrupção zero. A gente tirou 2 estações de rádio de um endereço, passou para o outro e não teve paralisação. Na mesma semana de inauguração da Rádio Inconfidência, ou seja, em 3 de setembro de 1936, nessa mesma semana de setembro, estava começando em Belo Horizonte o Congresso Eucarístico Internacional, que era realizado ali no Barro Preto, ali na Praça Raul Soares, que é o centro geográfico de Belo Horizonte, né? Sabia? Praça Raul Soares é o centro geográfico de Belo Horizonte. Ali tinha altares, e vinha bispos, cardeais, todos lá, vinha o mundo inteiro. A Rádio Inconfidência fez a sua primeira transmissão externa, falando diretamente da Praça Raul Soares, transmitindo o que estava acontecendo no Congresso Eucarístico Internacional, na mesma semana de inauguração. Quer dizer, eu não falei que ela começou grande. Uma vez o historiador Ari Vasconcelos, sobre Pixinguinha, ele falou o seguinte: se você vai falar sobre a história da música brasileira, você tem 15 volumes, é pouco. Mas vamos lá. Agora, se você tem apenas o espaço de uma palavra, não hesite, escreva logo, Pixinguinha. Então, a Rádio Inconfidência, eu diria, cultura. Rádio Inconfidência é o gigante do ar. Alô, amigos da Rádio Inconfidência, boa noite. Estamos dando início a mais uma atração do seu canal 880. O gigante do ar fala mais.
você, o que há por aí, pra tocar pra valer. O gigante vai fundo, o gigante é você, o gigante é o mundo. Inconfidência no campo e simplicidade de quem mora na roça. Notícia e informação. Estamos aqui, Bazar Maravilhas. E variedade, esporte e lazer. O Viamundo começa agora com os destaques culturais do dia e o melhor da música brasileira. Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. O gigante do ar fala mais forte, o gigante do ar fala o seu coração. Alô, ouvintes de todo o Brasil, boa tarde. Olha nós aqui. Boa tarde, ouvintes. Graças a Deus por mais um dia. O gigante do ar fala o seu coração.